Boa noite a todos. Queria primeiramente me desculpar pelo atraso do trabalho, que infelizmente tive problemas com Note, mas hoje eu vou falar sobre monitoramento de mosca das frutas e o seu manejo na fruticultura irrigada do Submédio São Francisco. Eu sou Felipe Pessoa Barcelos, tendo professor como Fernando Joly e a disciplina é Diento Agrícola. Então, assim, a mosca das frutas é uma das principais pragas na fruticultura mundial. E no Brasil ela é uma das mais importantes e vai compreender várias espécies dos gêneros Anastrepha's e a Ceratitis capitata. Então, assim como mundialmente ela afeta muito a fruticultura, no Brasil não vai ser diferente. E esta última, que é a Ceratitis capitata, foi encontrada pela primeira vez no Brasil em torno de 1905 e hoje é a mais nociva, pois devido ao fato de apresentar uma alta prolificidade, ela é muito agressiva e ocupa todo o território nacional, desde norte a sul. Ela praticamente atua em toda a área de fruticultura brasileira. Então aqui falar um pouquinho da biologia da capitata. O adulto dela é menor e mede de cerca de 4 a 5 milímetros de comprimento e de 10 a 12 milímetros de envergadura. Ela vai ter uma coloração predominante escura, olhos castanhos, violáceos, tórax preto e na face superior com desenhos simétricos brancos. O abdômen vai ser amarelo com duas listras amarelas sombreadas. Então, assim, aonde ela vai atacar as principais plantas hospedeiras da capitata? Vai ser praticamente todas as frutas que possuem polpa carnosa, mas algumas se destacam sendo a manga, cajamirim, seringuela, goiaba, a gabiroba também é muito atacada, jabuticaba, jambo, pitanga, laranja, tangerina. Então, assim, tem uma infinidade de frutas que tem a polpa carnosa que é atacada pela capitata. Alguns sintomas e danos. Então, os sintomas dos ovos da mosca das frutas que vão ser introduzidas por meio do ovipositor da mosca abaixo da casca do fruto vai ser de preferência quando ainda vão estar verdes os frutos. Essas larvas vão eclodir e vai se alimentar dessa polpa do fruto, que vai causar prejuízo e vai tanto na parte de vendas. Então vai ser destinado, esses frutos vão ser destinados principalmente para produtos in naturas. E além de ser uma forte porta de entrada para pragas secundárias e de patógenos. Então, assim, os frutos atacados vão amadurecer prematuradamente e passar por processos de podridão generalizada, tendo a perca desse fruto, né? Então, as larvas vão sair do fruto para empupar no solo, porque ela só faz a parte da larval, de alimentação da parte da larva no fruto, depois ela vai descer para o solo para fazer a eclosão, fazer todo o seu processo de finalização. Então, elas vão empupar no solo até 7 centímetros de profundidade, não é uma camada muito profunda, e dali vão emergir adultas. Então, o monitoramento. O monitoramento da população de moscas ela vai ser realizado utilizando armadilhas, o que vai permitir conhecer as espécies presentes, a quantidade que vai ser a sua abundância no pomar e a sua distribuição. E assim vai possibilitar a programação de controle. As duas principais são as armadilhas McFarlane e a armadilha Jackson. No caso do capitata, dessas moscas da fruta capitata, a principal que vai ser utilizada vai ser a armadilha Jackson. Então, o que seria essa armadilha Jackson? A armadilha ela vai ser a padrão para a coleta de machos da Ceratitis capitata, que vai ser utilizando principalmente como atrativo o paraferomônio trimidiluri. E assim ela é confeccionada em papelão parafinado de cor branca em forma de triângulo, com um cartão adesivo colado na parte interna e no interior da armadilha, que vai ser esse triângulozinho aqui, onde vai ser colocado os feromônios e a parte do adesivo. No caso, paraferomônio. Então, o nível de ação. O nível de controle ou nível de ação, que é a mesma coisa, vai se referir à densidade populacional da praga em que se necessita a aplicação de medidas de controle que vai impedir perdas de valor econômico na produção. No caso das moscas da fruta, é dado pelo índice MED.
E independente esse nível de MAD vai praticamente mudar conforme para onde você está exportando essas frutas, para qual país. Cada país ele vai estabelecer um nível MAD para aquela cultura, para aquela fruta. Então, assim, a interpretação dos resultados da captura vai ser depois da identificação e a quantificação das moscas das frutas, vai se efetuar o cálculo do número de moscas que foram capturadas por armadilha por dia, pela seguinte fórmula: o índice MED, que é utilizada na mosca da fruta, que vai ser MED igual a MA vezes o D dividido pelo MAD, aonde seria o M a quantidade de moscas capturadas, o A, número de armadilhas do pomar, e o D, número de dias de exposição da armadilha. Então, as medidas de controle. Eu vou citar algumas medidas de controle utilizadas para controlar a captata, porém alguns são mais eficientes, outros nem tanto. Aqui seria o químico, que seria praticamente a aplicação de iscas tóxicas com proteína hidrolisada a 5%, mais inseticida recomendado ou melaço de cana-de-açúcar de 7 a 10%, mais inseticida recomendado. Quando o nível de ação for atingido, deve-se pulverizar com iscas tóxicas uma a cada 5 fileiras e, no caso de autoinfestação, uma fileira sim e outra não. Outro controle seria o mecânico e cultural, que ele vai ser realizado como uma catação e o enterro de frutos caídos, em um estágio avançado de maturação a uma profundidade mínima de 50 centímetros. Então vai ser retirado todas as frutas que estão atacadas e vão ser aterradas a uma profundidade de 50 centímetros no mínimo. E verificar a presença dos hospedeiros nos arredores que possam ser focos de infestação da praga. Se houver, deve ser tratado ou exterminado. Controle biológico. O controle biológico hoje está sendo muito utilizado e um dos principais na questão do controle biológico para captata seria os parasitóides da família Braconidae, que vai ocupar assim, o lugar de maior destaque no controle biológico da captata. Então, assim, o controle biológico no campo, ele é o controle natural das moscas das frutas, que vai ser por meio de parasitoides e predadores. Não é suficiente para regular a população hoje, pois o maior problema de se usar o controle biológico é a questão de um alto uso de inseticida nos pomares. Então isso vai acabar, de certa forma, interferindo na quantidade do manejo com controle biológico. Então, porque a ação desses inimigos naturais é bastante prejudicada pelos intensivos e por aplicações de inseticidas. Então tem que ter um controle entre a aplicação de inseticida e o uso desses controles biológicos. Que aí, onde eu já citei que o principal é da família Braconidae, as fêmeas do Longicaudata, ele vai conseguir localizar esses frutos infestados com a mosca da fruta só pelo odor da fermentação. Ela vai localizar a larva, vai introduzir o ovopositor no interior do fruto e vai realizar a postura no corpo da larva. Depois, esses ovos vão eclodir dentro da larva quando essas larvas se transformarem em pupa. Nesse momento, ela já vai estar no solo. Então, assim vai sair em vez de sair nova mosca da fruta, vai sair uma fêmea vai sair uma nova da família Braconidae. E também tem a técnica do inseto estéreo, que seria para a mosca das frutas, que tem sido usada há muitas décadas por vários países para controle e erradicação da captata e da Brachytrocera, aonde vai ser que ela vai fazer, o macho vai fecundar a fêmea, porém ela não pode se proliferar, porque ele é estéril. E outro fato também da armadilha Jackson é que é colocada uma armadilha para cada 5 hectares na periferia do pomar em locais protegidos dos ventos, uma altura de 1,5 m a 2 metros de altura e sendo inspecionada a cada 15 dias, sempre quantificando o número de moscas, além de trocar o trimidilure a cada 45 dias. Então esse seria o meu trabalho falando sobre um pouquinho da Ceratops capitata.